Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não o percebeis? Há momentos em que tudo parece imóvel. O céu parece em silêncio, as portas paradas, os dias repetitivos. Mas é nesses instantes que o invisível trabalha com mais força. Deus não começa a mudança do lado de fora, Ele começa dentro de nós. Antes de abrir novos caminhos, Ele muda o coração que vai caminhar. Antes de nos levar a novas estações, Ele fecha as janelas que ainda nos distraem do propósito. E o que muitos chamam de estagnação, Deus chama de preparação. Billy Graham costumava dizer, quando Deus quer mudar o rumo da sua vida, Ele primeiro muda a direção da sua oração. Essa é a primeira pista do movimento divino. O tipo de oração que você faz começa a mudar. Aquela súplica ansiosa vai se tornando rendição. O pedido por respostas vai cedendo espaço à confiança. Você percebe que o Espírito Santo está te treinando para algo novo, mesmo quando não há sinais aparentes. C.S. Lewis disse, há momentos em que Deus parece fechar uma porta apenas para forçar-nos a atravessar um portão que não havíamos notado. Essa é uma das verdades mais profundas da vida espiritual. O fechamento de uma fase não é punição, é redirecionamento. Deus não destrói o caminho, Ele o reposiciona. E é nesse reposicionamento que muitas vezes sentimos dor, porque o humano resiste ao invisível, enquanto o divino já se move com precisão. Talvez você esteja vivendo esse tempo em que tudo parece quieto, onde você ora, mas o céu parece distante, onde você se levanta e o dia parece igual ao anterior. Mas, espiritualmente, algo já começou a mudar. O invisível já se moveu. As linhas do seu destino estão sendo reescritas por mãos eternas. E essa sensação de desconforto, de que algo está terminando sem clareza do novo, é o sinal de que o invisível já está à frente do visível. A dor silenciosa desse processo é real. Sentir que nada acontece, quando na verdade tudo está sendo preparado. O que parece demora é, na verdade, a sincronia do céu. O que parece distância é apenas o intervalo entre a promessa e o cumprimento. Você ora, e o eco parece não voltar, mas o silêncio é a moldura do milagre. Antes de fazer chover bênçãos, Deus prepara o solo da alma. Ele não desperdiça a espera. Ele a transforma em maturidade. Quantas vezes você quis um sinal visível, algo palpável, algo que dissesse Deus ainda está comigo? Mas Ele trabalha de modo diferente. Ele planta primeiro no invisível. É como uma semente sob a terra. Durante um tempo, nada se vê, mas tudo está crescendo. O invisível sempre precede o nascimento. E se você está sentindo o peso do silêncio, saiba. É sinal de que algo está germinando. Há também o bloqueio espiritual que confunde muitos corações. Quando Deus silencia, há quem pense que Ele se afastou. Mas silêncio não é ausência, é transição. É nesse intervalo que o Espírito reorganiza pensamentos, cura feridas, encerra ciclos e reposiciona o coração. Deus muda o interno antes do externo, porque o que Ele quer edificar precisa de fundação firme, e fundações são feitas no escuro. O mover de Deus é sutil, mas poderoso. É o desconforto que te faz repensar rotas. É a perda de prazer em lugares onde antes havia entusiasmo. É a sensação de deslocamento, como se o que antes te alimentava agora te deixasse vazio. Isso não é fracasso, é deslocamento espiritual. Deus está te puxando para o novo, e o novo sempre começa com um desencaixe. Talvez o que você chame de perda seja apenas o empurrão da graça. Deus nunca desinstala algo sem preparar a nova estação. Ele encerra, limpa, reordena, e quando parece que nada acontece,
é porque tudo está sendo alinhado no silêncio dele. O invisível está se movendo e o visível apenas aguarda o comando para florescer. E aqui está a provocação espiritual que inicia toda a virada. Talvez você esteja a um passo da mudança que tanto pediu, mas Deus precisa primeiro alinhar o seu interior antes de mudar o seu exterior. Ele não quer apenas mudar sua história, ele quer mudar você para que possa sustentá-la. O que vem é novo, e o novo não cabe no velho. O invisível já começou a agir, mesmo que seus olhos ainda não tenham percebido. Antes de continuar essa jornada, se esta palavra já tocou algo em você, inscreva-se no canal. Aqui você encontrará mensagens que alimentam a fé e fortalecem o coração nos tempos de espera. Cada vídeo é uma nova oportunidade de ouvir Deus falar em meio ao silêncio. Você não está sozinho nessa caminhada. Estamos juntos, crescendo, ouvindo e discernindo o mover invisível de Deus. Sinal 1. Quando Deus começa a encerrar portas que você ainda quer manter abertas. João 15:2. Todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Há momentos em que o mover de Deus se revela não por aquilo que se abre, mas por aquilo que se fecha. Quando portas começam a se encerrar sem explicação, o primeiro impulso humano é tentar reabri-las. Mas há fechamentos que não são castigo, são realinhamento, são respostas disfarçadas. Deus sabe que o coração muitas vezes se apega a lugares que já cumpriram sua função. E para nos mover, ele precisa primeiro nos desapegar. A fé começa de fato quando o controle termina. O texto de João 15:2 é claro. O Pai poda o que dá fruto, para que produza mais. O corte não é punição, é estratégia. No entanto, quando o corte vem, dói. Dói porque ainda há memórias, vínculos, planos. Dói porque associamos o fim à perda. Mas a fé redefine o conceito de fim. O que termina em nossas mãos é o que começa nas mãos de Deus. O corte não é rejeição, é preparação para um novo ciclo de frutificação. A neurociência confirma algo que a Bíblia já dizia. O cérebro humano resiste ao encerramento. Ele busca padrões familiares e associa encerramentos à dor. Mas a fé tem outra linguagem. Ela vê no fim o prenúncio do recomeço. Quando algo se encerra, a mente entra em pânico, mas o espírito percebe. O oleiro está refazendo o vaso. O corte, para quem tem discernimento, é um convite. O fim aparente é o início de um novo propósito. Muitas vezes, oramos pedindo que Deus reabra portas que Ele mesmo fechou. Insistimos, choramos, imploramos, mas há portas que não se abrem mais, não porque Deus não quer o nosso bem, mas porque Ele tem algo melhor. Ele sabe o que está adiante e muitas vezes nos livra de permanecer onde a graça já se retirou. Persistir em algo que Deus encerrou é como tentar morar em uma casa demolida. Pode haver lembranças, mas não há mais estrutura. Os sinais desse tempo de encerramento são sutis, mas reais. O que antes empolgava já não inspira. O que antes trazia paz, agora traz inquietação. O lugar que antes parecia lar, agora pesa. Esses são os primeiros movimentos do Espírito. Ele retira o brilho das antigas seguranças para que busquemos luz em outro horizonte. Não é desânimo, é deslocamento. É o céu dizendo, já não é mais aqui. O coração, no entanto, luta contra isso. Ele tenta se apegar, tenta compreender. Mas há uma sabedoria espiritual em agradecer mesmo sem entender. Dizer, Senhor, se o teu tempo terminou, me ensina a soltar. Essa entrega liberta, porque o apego ao antigo impede a chegada do novo. E enquanto as mãos se prendem ao passado, o futuro fica inacessível. Soltar não é desistir. É confiar que o mesmo Deus que sustentou até aqui também sustentará o que vem depois. A imagem do pássaro empurrado do ninho
ajuda a compreender esse processo. Ele não sabe que tem asas até ser empurrado. O desconforto é parte do voo. E Deus, como Pai amoroso, às vezes precisa empurrar. Ele move situações, muda rotas, encerra vínculos, não para nos punir, mas para revelar a capacidade que ainda não descobrimos. O desconforto é o prelúdio da expansão. O vazio, muitas vezes, é o espaço que o novo precisa para nascer. Um empresário contou certa vez que perdeu todos os contratos em poucas semanas. Ele pensou que estava sob ataque espiritual, jejuou, clamou, e nada acontecia. Mas meses depois, descobriu que o ramo em que trabalhava estava prestes a falir. A perda foi o livramento. Deus o deslocou antes que o colapso o alcançasse. O fechamento foi, na verdade, preservação. Ele entendeu que a graça às vezes se manifesta como ruptura. Essa é uma das lições mais difíceis da jornada com Deus. Nem todo fechamento é castigo, nem toda perda é derrota. Algumas portas se fecham porque Deus quer que você atravesse o corredor. Outras se trancam porque o perigo está atrás delas. O discernimento espiritual é o que transforma a dor do fim em maturidade. Quando confiamos no caráter de Deus, entendemos que até o corte tem amor. O tempo de encerrar é também tempo de florescer. Toda poda traz a promessa do novo fruto. Quando Deus remove, é porque Ele vai multiplicar. Quando Ele corta, é porque quer fazer crescer. Não tema o fechamento, tema permanecer onde Ele já não está. O mesmo Deus que fecha portas é o que abre caminhos. E Ele nunca fecha uma sem antes preparar outra, mais ampla, mais viva, mais alinhada ao propósito. Se esta mensagem está confirmando algo no seu espírito, compartilhe com alguém que também está passando por tempos de encerramento. Há poder em discernir os movimentos de Deus juntos. Aqui, nesta comunidade, acreditamos que cada fim é o início de uma nova graça e que nenhuma porta se fecha sem que o céu já tenha preparado uma nova direção. Sinal 2. Quando o deserto se torna mais fértil do que o lugar confortável. Deuteronômio 8:2. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te provar e saber o que estava no teu coração. Há uma contradição sagrada no modo como Deus trabalha. Muitas vezes, o lugar mais árido se torna o mais fértil. O deserto, esse território de solidão e escassez, pode esconder o nascimento de algo extraordinário. O texto de Deuteronômio nos lembra que o deserto não é castigo, é caminho. É o espaço onde Deus prova o coração e revela a essência da fé. O conforto alimenta a rotina, o deserto desperta a consciência. Só ali descobrimos o que realmente nos sustenta. Quando Deus está prestes a mudar uma história, Ele permite que o conforto perca o sabor. O que antes parecia estável começa a parecer pequeno. As paredes seguras começam a apertar. É o Espírito movendo a alma para fora de uma zona que já não produz crescimento. A mente se incomoda, o corpo se cansa e o coração sente saudade de algo que ainda não conhece. Esse é o paradoxo do deserto. Ele é desconfortável, mas fértil. Há um motivo para isso. A neurociência espiritual observa que o cérebro, em meio à crise, se torna mais receptivo a novas percepções. Deus usa a adversidade para expandir a consciência. O deserto é um campo de treinamento emocional e espiritual. Ele desarma o orgulho, silencia o barulho e nos obriga a ouvir. Enquanto o conforto nos mantém parados, o deserto nos empurra para o propósito. Ele não mata, ele depura. A maioria das pessoas ora para sair do deserto o mais rápido possível. Mas o propósito do deserto não é nos reter, é nos preparar. O que parece atraso é lapidação. O que parece punição é ajuste.
E quando Deus quer revelar algo novo, Ele precisa primeiro nos desinstalar do que é velho. Por isso, o deserto não é um desvio, é parte da rota. Ele é a ponte entre o antigo e o novo. Os sinais desse tempo são claros. Você sente falta do passado, mas já não consegue voltar para ele. As conversas antigas já não te alimentam. Os lugares que antes traziam alegria agora parecem vazios. Esse é o sinal do deslocamento divino. Deus já começou a mudar o ambiente interno. Ele está ampliando sua percepção. E mesmo sem entender, o coração sabe: não sou mais o mesmo. Essa confusão sagrada é o prelúdio da transformação. Às vezes, a bênção vem disfarçada de perda. O maná cai no deserto, não no Egito. A provisão aparece onde parece não haver nada. Deus ensina que o milagre não está no ambiente, mas na presença. E essa presença não se manifesta no controle, mas na confiança. É quando tudo parece incerto que ele se revela com mais nitidez. O deserto, por mais seco que pareça, é o solo onde floresce o discernimento. O profeta Elias entendeu isso de forma dolorosa. Debaixo do zimbro, esgotado e desejando a morte, ele experimentou o toque silencioso de Deus. O anjo não trouxe respostas, trouxe pão e descanso. Porque antes de mudar o caminho, Deus precisava restaurar o interior do profeta. O deserto dele não foi o fim, foi o recomeço. O novo ministério de Elias nasceu na poeira do desânimo. O mesmo solo que parecia improdutivo se tornou altar. O deserto revela o que o conforto mascara. Ele mostra as dependências invisíveis, os medos disfarçados, as vaidades escondidas. Ele não rouba nada que seja essencial, apenas expõe o que já não serve. O que Deus faz no deserto não é retirar, é purificar. Ele nos devolve a nós mesmos em versão mais leve, mais verdadeira, mais dele. Quando o deserto começa a parecer mais fértil do que o lugar confortável, saiba que a transição está em curso. Você começa a perceber beleza na simplicidade, paz na solitude, força na fraqueza. O coração, antes agitado, começa a encontrar sentido na quietude. Essa é a prova de que a presença de Deus se tornou mais real do que qualquer cenário. O deserto se torna fértil porque a alma aprendeu a beber direto da fonte, e assim o deserto deixa de ser um lugar e se torna uma lição. Ele ensina que a plenitude não está na paisagem, mas na presença. Ele mostra que a fertilidade não depende de condições externas, mas da confiança interna. Quando você percebe isso, o deserto se transforma em jardim, e o que parecia perda se revela como gestação. O deserto não veio para te destruir, veio para te dar um novo nome, uma nova fé, uma nova história. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que está atravessando um deserto. Aqui, acreditamos que o deserto é o caminho onde Deus ensina a confiar. Ele não é o fim, é o terreno onde nascem os novos começos. Juntos, como comunidade de fé, sustentamos uns aos outros até que o novo floresça. Porque o deserto passa, mas o que Deus planta nele permanece para sempre. Sinal 3. Quando Deus começa a mover pessoas, lugares e situações ao seu redor, sem pedir sua permissão. Êxodo 14, 13 e 15. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Há fases em que tudo ao redor parece perder o equilíbrio. Pessoas se afastam, portas mudam de direção, rotinas se desorganizam, e o chão onde antes havia segurança parece escorregar. À primeira vista, tudo soa como confusão. Mas, espiritualmente, é movimento. Deus está rearranjando o cenário, mesmo que não peça sua permissão. E é exatamente assim que ele age antes de mudar uma história. Ele reposiciona tudo o que te cerca para alinhar o que está dentro com o que está por vir. O povo de Israel entendeu isso diante do Mar Vermelho.
Nada fazia sentido. Atrás, o exército. À frente, o impossível. E no meio, o silêncio. Deus não explicou o processo, apenas moveu as peças. Ele mudou o vento, abriu o mar e provou que o controle nunca foi humano. O mover divino é assim. Ele bagunça a paisagem para revelar a ordem celestial. O que parecia caos era, na verdade, a arquitetura da libertação. O mar só abriu depois que tudo se moveu sem lógica. Quando Deus começa a movimentar pessoas e situações, é comum sentir perda de controle. Mas é aí que a fé se consolida, porque a fé não floresce em estabilidade, mas em confiança. É quando você percebe que as mãos de Deus estão reorganizando o tabuleiro que o coração aprende o que é descanso. O mover divino pode parecer desorganizado, mas cada deslocamento é intencional. Nenhum fio é mexido por acaso, nenhuma relação é ajustada sem propósito. A neurociência relacional descreve que mudanças externas profundas, mesmo sem explicação imediata, tendem a provocar expansão da percepção emocional. O cérebro é forçado a criar novos caminhos, e o coração é convidado a perceber o que antes ignorava. Deus trabalha assim também. Ele move pessoas, muda lugares e desestrutura zonas de conforto, porque sabe que só no novo ambiente você poderá enxergar com olhos espirituais. Quando o Espírito Santo começa a alterar as circunstâncias, muitas vezes a primeira reação é resistir. Buscamos lógica, pedimos explicação, tentamos reverter o curso. Mas o agir de Deus não segue nossos mapas. Ele escreve por linhas invisíveis. E cada pessoa que sai, cada situação que muda, cada ambiente que se dissolve, carrega uma lição secreta. O oleiro precisa girar o torno para moldar o vaso. E nesse giro, tudo parece perder o eixo, quando na verdade está ganhando forma. Há uma imagem simbólica nessa verdade. Imagine o oleiro reposicionando o vaso sobre o torno. Ele o centraliza, o gira e aplica pressão. O vaso, se pudesse sentir, pensaria que está sendo destruído, mas na verdade está sendo aperfeiçoado. Assim também Deus faz. Ele move o ambiente à nossa volta para nos recentralizar. Cada movimento, cada perda, cada deslocamento tem a função de reposicionar o coração no centro da vontade dele. Uma mulher contou que após 10 anos em uma empresa, foi demitida sem motivo aparente. Sentiu-se traída, confusa, perdida. Semanas depois, recebeu uma proposta inesperada para trabalhar em uma instituição que ela havia orado para servir há anos. Só então entendeu que o aparente caos era uma resposta antiga que Deus estava construindo no silêncio. Ela chorou pelo que perdeu, mas louvou pelo que ganhou. O processo parecia desordem, mas era libertação. É importante lembrar que Deus muda cenários não apenas para alterar trajetórias, mas para curar padrões. Às vezes, Ele afasta pessoas que se tornaram amarras emocionais. Outras vezes, Ele interrompe situações que alimentavam medo ou dependência. O deslocamento é a cirurgia da alma. Deus não nos tira de um lugar por capricho. Ele nos reposiciona para libertar o coração de hábitos invisíveis. Ele limpa o terreno para que a promessa possa brotar. O sinal de que esse mover começou é quando você já não se sente no mesmo lugar interiormente, mesmo estando fisicamente lá. O ambiente perde coerência com o que Deus está despertando dentro de você. As conversas mudam de tom. As conexões antigas parecem distantes. Isso não é isolamento, é transição. O céu está redesenhando o mapa e quando o novo tempo chegar, tudo o que parecia aleatório fará sentido. Deus muda histórias movendo cenários. O deslocamento é sempre o prelúdio da promoção. Ele remove o que não serve mais, realinha o que ficou torto e prepara o caminho. Quando tudo parecer instável, lembre-se, não é descontrole, é realinhamento.
O Senhor peleja por você, e enquanto Ele move as peças, o seu papel é permanecer em paz. Porque no fim, você perceberá que Ele nunca precisou da sua permissão, apenas da sua confiança. Se esta palavra confirmou algo dentro de você, compartilhe com quem também está vendo Deus mover peças em silêncio. Há um tempo em que o céu reorganiza a vida inteira antes de revelar o novo. Esta comunidade existe para sustentar uns aos outros nesse intervalo sagrado entre o que termina e o que começa. Aqui, acreditamos que o movimento de Deus nunca traz confusão, apenas reposição. O que sai é libertação, o que entra é promessa. Sinal 4, bônus espiritual. Quando a paz aparece onde o medo dominava. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Há um tipo de paz que não se explica, apenas se reconhece. Ela chega silenciosa, em meio ao que ainda não se resolveu. Não vem porque tudo deu certo, mas porque o coração finalmente compreendeu que Deus está no controle. Essa paz não é fruto da ausência de luta, mas da presença de confiança. É o selo do Espírito dizendo, eu estou aqui. Quando ela começa a surgir nos lugares onde antes o medo reinava, é o sinal de que a mudança de Deus está muito próxima. Essa paz é um fenômeno espiritual e emocional. A neurociência chama isso de regulação interna. O cérebro aprende a confiar, mesmo diante da incerteza. A fé faz o mesmo, mas de dentro para fora. O medo continua gritando, mas a alma não responde mais. O caos pode permanecer, mas o coração já não se abala. É a vitória invisível que antecede a visível. A paz é o prenúncio de que o céu já venceu, ainda que a terra ainda esteja em movimento. Durante muito tempo, acreditamos que paz é o resultado de tudo se encaixar. Mas o Evangelho ensina o contrário. A verdadeira paz vem quando tudo parece se desencaixar, e mesmo assim, você sente descanso. Quando o coração percebe que não precisa mais lutar contra o que não entende, algo dentro se alinha com o eterno. É nesse momento que o Espírito Santo assume o comando das emoções e guarda o coração. Essa paz não é passividade, é poder em forma de serenidade. É o Espírito dizendo que o tempo de resistir terminou e o tempo de confiar começou. A mente tenta explicar, mas não consegue, porque essa paz excede todo o entendimento. Ela não é racional, é espiritual. E é justamente essa incoerência aparente que a torna tão real. Quando ela aparece, é porque o medo perdeu o domínio e a alma já está posicionada para o novo que Deus está prestes a manifestar. Muitos confundem paz com ausência de movimento, mas a paz de Deus é movimento puro. Ela é o sinal de que o interior foi curado antes do exterior ser transformado. Quando o coração para de reagir e começa a repousar, é como se Deus dissesse, agora posso agir. Porque o Espírito não opera no terreno da ansiedade, mas no solo do descanso. Onde há paz, há permissão para o milagre. Um homem que havia perdido tudo certa vez disse, descobri que paz não é esquecer, é lembrar sem desesperar. Essa frase ecoa a verdade de Filipenses 4, 7. A paz não apaga a memória, mas a redime. Ela faz com que as lembranças deixem de ser feridas e se tornem testemunhos. Quando o Espírito Santo começa a transformar memórias de medo em experiências de fé, é porque a reconstrução começou. O mesmo lugar onde havia lágrimas se torna o altar onde a gratidão floresce. O nascer do sol é uma imagem perfeita dessa transição. O frio ainda existe, a escuridão ainda é parcial, mas a luz já começou a tocar o horizonte. Assim é a paz de Deus. Ela não elimina o que está difícil, mas anuncia que o novo dia está chegando. Você ainda sente os resquícios da noite, mas o coração já pressente a aurora.
Quando essa paz começa a habitar o peito, mesmo em meio à dor, é sinal de que Deus está reescrevendo a história. O medo, por natureza, é barulhento. Ele tenta convencer que o controle é a única forma de segurança. Mas a fé amadurecida aprende o contrário. O controle é cansaço, a entrega é descanso, e a paz é o resultado dessa entrega. Quando o medo perde poder sobre o coração, o espírito ganha espaço para agir. O que antes te paralisava agora apenas te lembra o quanto você foi sustentado. E essa consciência se transforma em adoração. A paz é o ambiente do milagre. Antes que Deus mude o cenário, Ele muda a atmosfera interior. A mente se acalma, o coração desacelera, a alma encontra repouso. E nesse estado de coerência espiritual, o impossível se torna possível. Quando você começa a experimentar paz, onde antes havia medo, é porque o novo já está à porta. O medo é o último guardião antes da virada. Quando ele cai, a promessa entra. Então, se a paz começou a se manifestar nos lugares onde o medo reinava, saiba que algo sagrado está sendo preparado. Essa é a assinatura de Deus no processo. Ele não apenas muda circunstâncias, ele muda frequências. A paz é a frequência do céu. E quando o coração sintoniza nessa frequência, nada mais permanece como antes. O medo se cala, o espírito fala, e a história muda. Deus muda histórias quando encontra corações dispostos a recomeçar. Billy Graham dizia: Deus pode mudar seu passado em plataforma de graça e seu futuro em testemunho de esperança. Essa é a verdade final. Deus não muda histórias perfeitas, Ele muda histórias quebradas. O ponto de virada não está em entender o que Ele faz, mas em estar disposto a recomeçar quando Ele chama. A fé madura sabe que o renascimento não vem quando tudo faz sentido, mas quando o coração se torna ensinável. Joyce Meyer expressou de forma simples e profunda: não há vitória sem movimento. Deus não te leva para o novo se você insiste em acampar no velho. Recomeçar exige coragem, coragem de soltar, de confiar, de permitir que o invisível conduza o visível. Quando o espírito encontra um coração disposto, ele transforma deserto em caminho, lágrima em combustível e perda em plataforma. O recomeço não é retorno, é renascimento. Cada encerramento, cada desconforto, cada silêncio pode ser o prelúdio de um renascimento. O Espírito Santo opera como o vento. Você não o vê, mas sente quando ele passa. O que parecia parado começa a se mover. O que parecia esquecido começa a florescer. A história muda porque o coração se abriu. E quando o coração muda, tudo muda. O exterior é apenas reflexo do interior restaurado. A história só muda quando o coração se torna ensinável. Deus não força a transformação, Ele convida. Ele sussurra: levanta-te a mais. E esse a mais é o grito do amor divino chamando você para fora da caverna. Ele não promete ausência de dor, mas presença constante. Ele não garante caminhos fáceis, mas companhia eterna. Recomeçar é dizer sim a essa presença, mesmo quando o cenário ainda não mudou. O mesmo Deus que fecha portas abre caminhos invisíveis. O mesmo Deus que permite o silêncio prepara a resposta. E o mesmo Deus que te prova no deserto é o que te conduz à terra prometida. O que hoje parece desordem é, na verdade, o terreno sendo refeito. A base está sendo reconstruída para sustentar o novo que vem. A confiança é o cimento dessa nova fase. Quando tudo parecer incerto, lembre-se, é o terreno se movendo para dar espaço ao novo capítulo que Deus está escrevendo em você. A incerteza é o sinal de que o controle humano está cedendo lugar à direção divina. E quando isso acontece, o impossível deixa de ser ameaça e passa a ser promessa. Feche os olhos do medo e abra os olhos da fé. O mesmo Deus que começou a boa obra não vai deixá-la pela metade.
Ele ainda escreve histórias, ele ainda abre mares, ele ainda ressuscita o que parece perdido. Você está no meio de um processo sagrado, e a mão que guia esse processo é fiel. Deus muda histórias quando encontra corações dispostos a recomeçar. Há algo sagrado no instante em que o coração decide não desistir, quando mesmo ferido ainda escolhe acreditar que Deus não terminou. A mudança divina nunca começa no cenário, ela começa na disposição interna de recomeçar. É no momento em que você diz, Senhor, estou aqui, que o céu começa a se mover. Billy Graham dizia, Deus pode mudar seu passado em plataforma de graça e seu futuro em testemunho de esperança. Essa é a essência da fé. Transformar o que foi dor em degrau, o que foi queda em recomeço, o que foi lágrima em semente. Joyce Meyer afirmou algo que ressoa no coração de quem já enfrentou perdas. Não há vitória sem movimento. Deus não te leva para o novo se você insiste em acampar no velho. Essa frase ecoa como um chamado suave, porém firme, para levantar. Porque a fé não é estática, é movimento. A graça de Deus é o vento que empurra quem está disposto a sair do lugar. O recomeço é um ato espiritual. É a entrega do controle e a aceitação da condução divina. Cada encerramento, cada desconforto, cada silêncio carrega um prelúdio de renascimento. O Espírito Santo trabalha nas entrelinhas da história. Ele movimenta o invisível antes de manifestar o visível. O que você chama de pausa, Deus chama de preparação. O que você pensa ser o fim, Ele já chama de início. O Espírito opera nas dobras do tempo, transformando o que é comum em extraordinário. Por isso, quando tudo parecer parado, saiba, é apenas o solo sendo revirado antes da semente florescer. A história só muda quando o coração se torna ensinável. Há corações que pedem bênçãos, mas não querem transformação. Querem respostas, mas não querem escutar. Mas o mover de Deus requer sensibilidade, humildade e abertura. O Espírito não força, ele convida, e esse convite é sempre gentil, mas profundo. Deixa-me guiar você, sussurra Deus. Não lute contra o novo que estou trazendo. A mudança não é ameaça, é misericórdia. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os dispostos. Ele não busca perfeição, busca entrega. Há um poder inexplicável em dizer, Senhor, eu não entendo, mas confio. Essa simples frase tem o poder de abrir caminhos invisíveis. O coração que confia se torna terra fértil para o sobrenatural. É por isso que o Espírito trabalha mais no interior do que no exterior, porque o que está por vir só pode florescer em solo rendido. O mesmo Deus que fecha portas abre caminhos invisíveis. O mesmo que permite a tempestade é o que acalma o mar. E o mesmo que te prova no deserto é o que te conduz à terra prometida. Cada ciclo tem um propósito. Cada dor tem um significado. Nada é desperdiçado nas mãos dele. Quando o coração entende isso, o medo perde força e a esperança volta a pulsar. Deus nunca te tira de um lugar para te deixar sem direção. Ele sempre está conduzindo ao propósito. O coração disposto é aquele que se recusa a ser refém do passado. Ele sabe que a graça não anula a história, mas a ressignifica. E é essa consciência que transforma lágrimas em combustível. Cada marca, cada queda, cada perda se torna parte do testemunho. Deus não apaga o que aconteceu, Ele transforma. O que antes era motivo de vergonha, agora é prova de fidelidade. O passado é o cenário onde a graça mostra sua força. Quando tudo parecer incerto, lembre-se, o terreno está apenas se movendo para dar espaço ao novo capítulo que Deus está escrevendo em você. A incerteza é o sinal de que o controle humano está cedendo lugar à direção divina. É a hora em que Deus assume a caneta da história.
e começa a escrever com linhas que o coração ainda não entende. O que parece bagunça é o esboço do milagre. A mudança que Deus traz nunca é apenas externa. Ela vem acompanhada de uma nova sensibilidade espiritual, de uma nova paz, de uma nova forma de enxergar. A verdadeira transformação não é ver coisas novas, é ver com olhos novos. E quando o Espírito te dá novos olhos, até o deserto floresce. Porque a presença de Deus faz fértil até o chão mais árido. Ele é o Deus que escreve poesia nas ruínas, que transforma perdas em portais e que faz do fim o ponto de partida do recomeço. Tudo o que você viveu até aqui não foi perda, foi preparo. O que parecia desordem era realinhamento. O que parecia atraso era estratégia. Deus nunca desperdiça um segundo. E agora, se o seu coração estiver disposto a recomeçar, saiba, Ele está pronto para mudar sua história. Porque o que o céu mais procura não são corações perfeitos, mas corações abertos. Oração. Senhor, obrigado porque tua mão nunca deixou de agir, mesmo quando meus olhos não perceberam. Obrigado porque cada silêncio tua voz transformou em ensino. Hoje eu te entrego o que passou, o que perdi e o que ainda não entendo. Eu te entrego minhas tentativas de controlar, meus medos e minhas incertezas. Ensina-me a confiar quando não vejo, a descansar quando tudo se move e a recomeçar mesmo sem garantias. Que o novo que preparaste floresça em mim, não apenas ao meu redor, mas dentro do meu coração. Que eu aprenda a reconhecer teus sinais e a seguir teus passos com humildade e coragem. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou profundamente o seu coração, saiba que este é o lugar certo para permanecer. Aqui, formamos uma comunidade de fé que caminha com propósito, discernimento e esperança. Compartilhe conosco nos comentários o que Deus tem movido dentro de você, porque cada testemunho é uma semente que encoraja outros corações. Juntos, crescemos, aprendemos e testemunhamos o mover silencioso e poderoso de Deus. E lembre-se, a história que Ele está escrevendo em você ainda está em andamento, e o próximo capítulo será de graça, de recomeço e de vitória.